E aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste domingo o Goiás empatou com o Red Bull Bragantino e foi matematicamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Poderia fazer até um vídeo falando sobre a situação do time do Goiás, o que aconteceu na temporada, o que deveria ser feito para a próxima temporada, mas eu já fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo em dezembro. Tá? Eu sei que algumas coisas mudaram, o Goiás mostrou um poder de reação espetacular, quase conseguindo um milagre de se escapar, e seria um milagre pela situação em que o time estava na virada do primeiro para o segundo turno, afundadaço na última colocação, mas no final das contas o Goiás até fez algumas coisas que eu falei naquele vídeo sobre como, por exemplo, já jogar até com um pouco mais de desprendimento, sabendo que o rebaixamento era muitíssimo provável, começou a botar alguns medalhões para o banco de reservas, começou a renovar um pouco o time, e o time até reagiu bem e acabou quase escapando do rebaixamento. Né? Se tivesse vencido o Red Bull Bragantino, iria para o jogo contra o Vasco ainda com chances de escapar do rebaixamento na última rodada. Mas então muito do que eu falaria eu falei lá. Aqui eu vou falar uma coisa um pouco diferente, porque é um erro que muitas vezes o torcedor comete, mas eu não estou culpando a torcida não, porque é um erro que o torcedor muitas vezes comete, porque a imprensa comete também. A imprensa induz o torcedor a esse erro. Ou assim, não vou falar imprensa e nem o torcedor, porque eu não gosto também de... Eu combato essa generalização, mas muitos torcedores e boa parte da imprensa, sempre tem bons exemplos, né? De confundir, de tratar uma boa gestão, quando o time está tendo uma boa gestão, falar uma boa gestão. E é um pacote fechado a boa gestão. A boa gestão é aquela gestão em que está tudo funcionando, que o time é bem administrado, está ganhando dinheiro, não está perdendo, bababá, paga salário em dia, e os resultados vêm. Não é tão simples assim. A gente tem que separar muito a gestão econômica, a gestão administrativa, da gestão esportiva. Porque uma é fundamental para a outra, mas nem sempre as duas caminham juntas. E o Goiás é um grande exemplo disso. Mas eu vou citar outros no vídeo, mas o Goiás é um bom exemplo disso. Tá? É muito fácil pegar a campanha do Goiás esse ano e chegar e falar: a gestão tá ruim. Nossa, os caras que os caras contrataram, eles são horrorosa do Goiás. Contratou uns caras muito ruins ali, o time cheio de veterano que tava na cara que não ia render, assim, o time ficou muito envelhecido, depois tenta renovar, sei lá o quê, e acabou caindo. O Goiás não tem mais as categorias de base que tiveram no passado, sei lá o quê, quando revelavam vários jogadores, tudo, e o Goiás caiu, gestão ruim. Mas não é verdade. O Goiás tem uma boa gestão. O Goiás, por exemplo, antes até a pandemia começar, era um dos clubes brasileiros da Série A que estava em melhor situação em relação a dívida e faturamento. O Goiás estava numa condição de crescimento, tanto que está investindo na modernização e ampliação do estádio da Serrinha. Tem um estádio próprio, um estádio talvez mais condizente com a sua média de público no dia a dia. Ele pode deixar os grandes jogos no Serra Dourada, mas os jogos menores ali dá para jogar na Serrinha, tudo. O Goiás está investindo, o Goiás tem uma boa gestão, né? Mas o Goiás tinha até sobra de dinheiro até para se adaptar absorver um pouco do impacto de um momento ruim como foi a pandemia. A gente tem um balanço só de 2019, o balanço de 2020 ainda não saiu, o balanço de 2020 vai incluir o dinheiro da venda do Michael pro Flamengo, então isso até talvez ajude a segurar as contas do Goiás com a pandemia. Então o Goiás talvez até consiga se virar bem na Série B entre os times que estão caindo, na comparação com o Botafogo, com Curitiba, e já vou tratar como rebaixado aqui o Vasco, né? Que vão cair em situação muito mais delicada do que o Goiás. Então o Goiás talvez ele consiga ali chegar na Série B de forma mais equilibrada e sem tanto desespero para chegar e pensar num retorno na Série A. Mas por que o Goiás cai? Porque a gestão esportiva não funcionou, e não tem funcionado no Goiás. O Goiás faz uma boa gestão econômica, mas a gestão esportiva... E o que é gestão esportiva? É escolher técnico certo, é fazer as contratações certas, escolher dirigente de futebol ali, um responsável ali para fazer as contratações, um cara certo, um cara que vai fazer as boas escolhas com o dinheiro que ele vai ter na mão. Isso o Goiás não acertou até agora. O Goiás fica girando em círculo. O Goiás acabou até tendo alguns bons resultados ali nos últimos anos, nas vezes em que o Ney Franco passou, mas não dá para dizer também que é só isso. O Goiás vem errando em contratações com alguma frequência e errando na contratação de técnico. A gente viu muito isso neste ano.
Ou na contratação, ou no momento de demitir. Às vezes até contrata certo, mas depois perde o cara, né? A questão é, o Goiás faz uma boa gestão econômica e consegue ter uma vida um pouco saudável ali do ponto de vista da gestão, mas você não vê esses resultados se refletirem em campo. Porque não é porque o time está mal fora de campo, é porque o time está mal dentro de campo. O clube ainda não achou a mão certa. E o Goiás do passado era muito bom de gestão esportiva. O Goiás dos anos 80, 90, 2000 era um clube muito bom na gestão esportiva também. Era um clube que conseguia tirar muita coisa com menos recursos, na comparação com os 12 grandes, aquelas coisas lá. O Goiás conseguia tirar muita coisa, conseguiu revelar muito jogador que nem sai às vezes da base do Goiás, às vezes é jogador que o Goiás identificou por ali e soube lançar, soube achar o cara. O Goiás, os melhores momentos do Goiás, e o Goiás teve ótimos momentos, teve 2 terceiros lugares em campeonatos brasileiros, isso não dá para descartar, foram com base em uma boa gestão esportiva, além de uma gestão econômica que é funcional, mas numa boa gestão esportiva. E se a gente for buscar, a gente vai achar outros exemplos de desconexão da gestão política da gestão esportiva com a gestão financeira, a gestão administrativa. Tá? Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo começa até a política ali de tentar arrumar a casa na gestão financeira em 2013, e a gente vê o Flamengo ganhando tudo em 2019. E eu até conversei com um flamenguista ontem que até falou, não, mas eu conversei com ele na situação do Vasco, sobre o quanto tempo pode demorar para o Vasco se recuperar. E ele falou, o Flamengo demorou 6 anos. Eu falei, na verdade, o Flamengo não demorou 6 anos para arrumar a casa. O Flamengo, a casa 100% arrumada, a casa ainda não tá, o Flamengo ainda tem dívida para pagar. Mas assim, o trabalho ficou encaminhado e o Flamengo passou a ter condição de montar times campeões em menos tempo. Em 2016, o Flamengo começou em 2013. Até ganhou uma Copa do Brasil, mas convenhamos, foi uma Copa do Brasil meio acidental ali que o Flamengo ganhou, né? Assim, acidental não que foi sem querer, mas assim que não tava. O Flamengo nem tinha montado um time para ser campeão naquele ano e acabou ganhando a Copa do Brasil com muito mérito ali do Jaime de Almeida, lá dos jogadores. Mas o Flamengo começa a ter dinheiro para investir, para montar um time realmente a ponto de ser um dos mais fortes do Brasil já em 2016. Em 2015 dá o ponto da virada, quando o Flamengo contrata o Guerreiro do Corinthians, que era um clube que vinha muito bem do ponto de vista financeiro no Brasil até aquele momento. O Flamengo contrata o Guerreiro, mas a partir de 2016, na verdade, que o Flamengo começa a montar times com chance de brigar pelo título. Em 2016 ele até chega a brigar pelo título com o Palmeiras, durante boa parte do segundo turno. Em 2017 o Flamengo tinha um time mais caro, com mais investimentos do que o time do Corinthians, que foi campeão. E em 2018 o Flamengo já tinha time para brigar com o Palmeiras do ponto de vista econômico. Só foi ganhar em 2019 por quê? Porque o Flamengo não estava acertando a gestão esportiva. O Flamengo não estava acertando totalmente nas contratações. Alguns jogadores que não estavam dando o retorno que o Flamengo imaginava. Contratação de técnicos que não estavam sendo certas. Ou no momento, por exemplo, lá o Rueda acabou não deslanchando, mas talvez esse longo prazo. Só que o Rueda vai lá e larga o time para treinar a seleção chilena, né? Daí o Barbieri quer até fazer um bom trabalho, só que depois não teve peso ainda para aguentar toda aquela pressão de estar comandando um Flamengo. O Abel Braga, que claramente foi uma escolha equivocada. E daí o Jorge Jesus, o time do Abel Braga, mais Felipe Luiz, Rafinha e Gerson, transformou no campeão de quase tudo que disputou naquele segundo semestre de 2019. Então, o Flamengo demorou para acertar a gestão esportiva, para acertar a mão nas contratações de jogadores e na contratação de técnico. Então, se até o Flamengo, que estava com dinheiro sobrando, demorou, imagina um clube com recursos mais escassos, como um Goiás, como pode ser mais difícil, porque a margem de erro é muito menor, né? A diferença entre acertar a mão e errar a mão é muito pequena, né? A gente pode ver outros clubes também que tiveram essa desconexão, por exemplo, o Ceará.
O Ceará é um time que vem numa gestão administrativa, financeira muito boa já há um bom tempo, mas aí tá vindo com dificuldade para conseguir acertar a mão em longo prazo na gestão esportiva. Chegou à primeira divisão, mas, por exemplo, em 2019 fez um monte de bobagem ali na gestão esportiva. Errou na contratação de técnicos e o time quase é rebaixado. Agora, em 2020, foi lá, contratou o Guto, começou a funcionar, e eu acho que a gestão esportiva do Ceará em 2020 foi muito boa, na temporada 2020, né? Foi muito boa. Acertou na contratação de um técnico, conseguiu contratar um time que podia entregar o que esse técnico imaginava do time. Agora renovou com o Vina, o que eu achei um acerto. Então, o Ceará agora acertou, mas demorou. O Fortaleza não. O Fortaleza, quando contrata o Rogério Ceni, ele acaba conseguindo casar, uma gestão administrativa que vinha boa, com o esportivo. E o Fortaleza começa a ter resultados com consistência. Inclusive, o Fortaleza chega na Série A tendo resultados melhores que o Ceará. Só que daí, quando sai o Rogério, o Fortaleza está penando para conseguir substituí-lo. Por quê? Porque não é fácil a gestão esportiva. Tá? E vou até passar um exemplo do contrário. Um clube que tem uma gestão financeira ruim, mas que tinha, agora não tem mais, mas tinha uma gestão esportiva boa, que é o Corinthians. O Corinthians, nessa década de 2010, ganhou muitos títulos, mas a gestão financeira do Corinthians não era boa. O Corinthians tinha vários problemas ali, inclusive montando elencos caros, mas entrou nesse negócio do estádio, que como negócio foi muito mal feito, apesar de eu já ter falado aqui que o Corinthians teria seu estádio, tinha outras opções de negócios na época, todo mundo esqueceu. O Corinthians foi justamente na que mais sacrificava o seu caixa. Né? O Corinthians fez várias escolhas ruins, começou a se afundar em dívidas, mas a gestão esportiva, o departamento de futebol continuou trabalhando bem por um tempo. Então, mesmo quando já estava complicada a situação de dinheiro, o Corinthians, com salário atrasado e tudo, conseguiu ser campeão brasileiro em 2015, com vários problemas ali, mas a gestão do grupo, a escolha do técnico, tudo respondia a um perfil que era já funcional. E por isso o Corinthians consegue ser campeão em 2015 e depois campeão em 2017, já com muito menos dinheiro. Agora não, depois de então a coisa se perdeu de vez, né? O Corinthians agora tem que reconstruir. Mas era um clube que os resultados até eram melhores do que o nível da gestão. Por quê? Porque a gestão esportiva estava boa. Por que a gestão esportiva é tão difícil? Porque você não consegue prever. E nela é um número limitado de vencedores. Tá? O sucesso, tem vagas para o sucesso. Né? A gestão econômica, você vai lá, você contrata bons administradores, eles vão lá, vão receber, daí vai lá, faz uma campanha de marketing ali que mobiliza a torcida, até consegue às vezes uma média de público legal, consegue aproveitar o dinheiro da TV, faz uma conta ali, não gasta o que não tem, vai pagando suas dívidas e no final das contas, se você souber fazer as coisas com calma, você fecha a conta. Você faz a conta fechar de alguma forma. O problema sempre vai ter o esportivo lá cutucando. Porque o esportivo no Campeonato Brasileiro só vai ter um time campeão. No Campeonato Brasileiro só vão ter 4 ou 5 times com vaga na fase de grupos da Libertadores, mais 2 ali na pré-Libertadores, mais alguns na Sul-Americana, e 4 vão acabar caindo. Então, mesmo que todo mundo faça uma gestão administrativa espetacular, no final das contas, só um vai comemorar o título, mais alguns vão comemorar a vaga na Libertadores e quatro, apesar de terem feito tudo direitinho, vão ser rebaixados. Então, a gestão esportiva é complicada, porque ela não depende de você só. Ela depende de coisas que... De você, não estou falando do ponto de vista do gestor, né, do presidente, do diretor financeiro, de marketing, tudo. Ela não depende só desses caras, né, que podem aplicar um conhecimento técnico para aquilo funcionar. Ela depende de competição, ela depende do que os outros estão fazendo. Né? A gestão econômica, é possível que todos os clubes tenham sucesso de alguma forma, fechem a conta no azul. Agora, na esportiva não, 4 vão ser rebaixados, então é difícil, e quando esse time está sendo rebaixado, a gestão esportiva começa a forçar, o lado esportivo começa a forçar o lado econômico, porque começa a exigir uma troca de técnico, que às vezes o técnico até é o técnico certo, mas não tem como fazer, os outros times são melhores, às vezes começa a demandar um reforço no time em cima da hora, e às vezes esse reforço não cabe no caixa do time, mas começa até a forçar
isso. Então é complicado, o esportivo é difícil, e o Goiás está sofrendo com isso, né? O Goiás vive um bom momento, eu acho que a torcida precisa entender isso. O mau resultado em campo não significa que esteja tudo errado fora dele. Significa que a torcida tem que exigir, tem que reclamar por melhorias no trabalho em campo. Significa o quê? Quem são os caras que você está contratando? Pô, vamos contratar melhor. Quem é o cara que está fazendo as definições de quem são os reforços? Vamos reformular a categoria de base? Vamos reformular o departamento lá de olheiros, de observação, de scout, sei lá o quê? Vamos melhorar o departamento lá de, sei lá, análise de desempenho, vamos melhorar na hora de escolher os jogadores, sei lá o quê, vamos fazer isso, entendeu? Vamos fazer contratos mais firmes para os jogadores, para eles, na hora de saírem, o Goiás conseguir segurar um pouco mais esses caras. Vamos fazer tudo isso? Acho que a torcida tem que exigir muito a diretoria do Goiás em relação a isso, mas tomar cuidado para não colocar tudo no mesmo balaio, porque daí é muito fácil também, chega um gestor maluco e que vai lá, faz tudo que a torcida quer, monta um time que inclusive vai lá, ganha a Série B, faz algumas contratações lá, ganha a Série B, só que daí vai afundar o clube em dívidas que você só vai ver dali 2-3 anos, entendeu? Isso também não é o que o clube tem que fazer. Então tem que separar muito bem as duas coisas, até para identificar onde está o erro, quem é que está errado aqui, né? Às vezes o errado não é o cara do financeiro que não libera, que não assina o cheque quando quer, é o cara do esportivo que está contratando o cara errado, que está indicando o cara errado. Entendeu? Então o Goiás precisa entender isso, o torcedor como um todo, porque a gente vê que nem sempre. É claro que em longo prazo a tendência é que, se você está com uma gestão financeira muito boa, se está com dinheiro sobrando, uma hora a sua gestão esportiva alcança. E se você está com uma gestão esportiva boa e o financeiro ruim, uma hora a gestão esportiva cai também. É o caso do Corinthians, né? E no caso do Flamengo também, que a gestão esportiva tinha uma defasagem com a financeira e a esportiva acabou alcançando. Mas nem sempre elas andam juntas, não é automático assim, né? Então o torcedor precisa entender isso, e o caso do Goiás mostra muito isso. Mas até por isso eu acho que o futuro do Goiás é bom, porque a gestão econômica do Goiás é boa. Então a tendência em médio e longo prazo é que em algum momento acerte a mão. Agora, precisa ficar de olho nisso, e precisa também tomar cuidado para que a ânsia em ver resultados não faça o Goiás perder o que construiu de forma demorada, difícil, que é acertar a casa, né? Acertar as contas do clube, que andam num bom caminho, tá? Mas é isso, então se gostou do vídeo, da joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.